E aí, pessoal, como vocês estão? Estou vindo aqui para iniciar o nosso bate-papo do blog pessoal de uma neurocientista. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre energia. Como algumas pessoas aqui já sabem, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no poder de Deus. Isso não tem assim nenhum tipo de discussão, nem dúvida em relação a isso. Como neurocientista também, eu já consegui ver estudos que comprovam a existência de Deus através de uma manifestação no nosso cérebro, onde há uma oxigenação maior no nosso córtex pré-frontal à medida em que nós unimos a nossa mão para orar. E quanto mais a gente ora, mais oxigenação nós temos na parte do córtex pré-frontal, né? E esses estudos já demonstraram que com essa oxigenação há um aumento no fluxo sanguíneo. E então, assim, o que acontece é que você fica mais aberto para tomadas de decisões, você fica mais ativo e isso melhora várias áreas da nossa vida. Então, assim, dentro do pilar de bem-estar da vida, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Mas voltando para o assunto da energia que eu estava falando, eu tenho experimentado viver isso, né? A gente escuta às vezes aqui na internet falar sobre a lei da atração, sobre você atrair aquilo que você vibra. E eu tenho buscado utilizar vários tipos de ferramentas que eu conheci através da neurociência e também da minha busca pelo meu lado espiritual. E isso tem dado muito certo para mim. Mas eu acho que vai além até do dar certo. Porque o que é o dar certo? Né? O dar certo é só quando está tudo fluindo muito bem? Né? O dar certo é você acreditar que o que está acontecendo na sua vida é o que tem que acontecer e tem um propósito para essa coisa acontecer. Então eu tava vindo numa vibe muito de tipo assim, de realmente ir cortando reclamações e cortando coisas ruins e cortando coisas tóxicas e cortando da minha vida tudo que não me agregava, tudo que não vinha para me ajudar a evoluir. E aí eu comecei a colher frutos disso, comecei a colher bastante frutos disso, porque assim, se você convive com alguém que reclama, a probabilidade disso te contaminar é gigante, porque isso é real. Então tem estudos que já comprovam que você andar com gente pessimista ou com gente que reclama, isso afeta o seu eu. Também, se a gente for olhar pela auto-performance, né, a gente costuma dizer que 50% de quem nós somos é gerado pelas pessoas que nos cercam, pelas pessoas que a gente anda. Então, assim, nós temos que observar qual é o ambiente que nós estamos e se esse ambiente é saudável, se esse ambiente nos deixa feliz, se esse ambiente colabora para nós chegarmos ao ponto de nos tornarmos quem nós queremos ser, entende? Então, eu já vinha nessa vibe, tipo assim, de ir limando da minha vida coisas que eu sinto que não agregam. E vinha mesmo assim colhendo frutos, continuo colhendo frutos em nome de Jesus, né? Mas essas foram as primeiras tomadas de decisões que eu tive nesse início de ano e que tem colaborado muito, né? Mas aí foi até engraçado porque eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Ontem eu na verdade faço atividade física já tem mais de um ano, né? Que eu malho em academia. Mas eu malho daquele jeito, né, gente? Tem vezes que eu tô com vontade, tem vezes que eu não tô com tanta vontade. Então eu fico muito ali naquela zona de conforto, mas não deixo de fazer o que eu preciso fazer. Mas eu falei assim, cara, eu preciso me desafiar, eu preciso colocar alguma coisa no meu circuito que talvez me ajude a ir além e tal. E aí eu cismei que eu queria fazer crossfit. E de fato, eu fui pro crossfit, né? Eu fui fazer uma aula experimental ontem. E aí nessa aula experimental, gente, eu travei a minha lombar. E eu não consegui andar. E foi muito engraçado que eu postei um vídeo falando, gente, olha essa energia desse dia, olha que dia lindo, sabe? Porque o meu objetivo é fazer as pessoas olharem pro lado bom da vida. Porque você tem como treinar o seu cérebro. Você tem como realmente estar nesse lugar. Isso é possível. Mesmo as pessoas que têm, assim, um pessimismo muito forte, ou as pessoas que estão em baixa, né, com algum transtorno, né, psicológico ou neurológico, ou momentâneo, como uma depressão, uma ansiedade. Isso é claro, né? A gente já falou aqui outras vezes, pode ser uma deficiência de alguma vitamina, de algum hormônio, alguma coisa que vai além.
Mas, no geral, se não tiver nenhum fator realmente biológico com a necessidade de medicação, isso tudo, o que influencia muito o teu pessimismo e tal, é um mecanismo que você criou na tua mente e que faz você pensar dessa forma, que faz você estar sempre olhando para o lado negativo. Você treinou o seu cérebro, você criou padrões dentro do seu cérebro que você, de alguma forma, talvez uma zona de segurança para você, um lugar confortável, olhar para o negativo ao invés do positivo. Mas a nossa mente é treinável, a nossa mente ela é neuroplástica, ela realmente ela tem esse potencial de ser treinada como se fosse um músculo qualquer do nosso corpo que a gente malha, né, na academia. E então você pode olhar para a vida de forma mais positiva. Mas voltando para o CrossFit, eu acabei resolvendo, né? Falei, cara, eu acho que eu vou fazer CrossFit, acho que é uma atividade que vai me desafiar bastante, eu acho que vai ser incrível. E fiquei pensando nisso um bom tempo. E aí ontem eu fui numa academia de CrossFit para poder ver valor e tal, e uma senhora muito simpática veio até mim e falou, você quer fazer? Não, vambora, vamos fazer uma aula, vem, entra aí e tal. E eu fiz a aula, achei assim, inicialmente a aula tava muito maneira, o professor falou que era uma aula leve, mas eu fiz um exercício, não sei se errado, provavelmente, né? E com a intensidade do exercício eu acabei travando a minha lombar. E eu não conseguia andar de jeito nenhum. Fiquei na academia algumas horas tentando me recuperar, tentando ficar bem. E não passava, não melhorava, travou mesmo, eu não conseguia sentar, levantar sem sentir dor. Foi uma sensação horrível e desde então, né, eu estou, assim, em processo de recuperação. Processo esse que, tipo, tá me preocupando porque eu tenho um compromisso muito sério no domingo e isso vai ficar para um próximo vídeo, que eu vou contar tudo pra vocês. E sendo que aí eu fiquei travada, fiquei completamente travada, eu precisei de 2 rapazes para me ajudar a botar no carro, eu fiz um teste lá na hora, fiquei sentada, né, na caixa lá, e eu vi que eu conseguia mexer meus pés e que isso não me doía, que isso não me incomodava, né, assim, quer dizer, dava uma leve fisgadinha, mas bem sutil, então eu consegui ir pro carro e consegui do carro retornar para minha casa. E foi, assim, muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Mas, como a gente estava falando sobre energia, e eu quero voltar nesse ponto, que é o mais importante, eu poderia ter olhado para essa situação e falar, caramba, olha só que droga, pô, vim fazer atividade, aconteceu isso, eu podia ter ficado triste, isso podia ter baixado minha energia, eu podia ter ficado murmurando. E, gente, isso não aconteceu. Eu ri o tempo inteiro, falei que eu tô ficando velha, o tempo tá passando, e tá mesmo. Mas eu não me sinto velha, não me sinto assim. Mas eu brinquei muito com o que aconteceu. Em nenhum momento eu deixei de rir. E o mais interessante, eu vi essa situação que aconteceu comigo como algo que tinha que acontecer. E aí eu até brinquei com uma amiga minha, eu falei assim, Deus quis me parar por algum motivo e me botou em casa quietinha, né, na cama. E, enfim, eu acabei colhendo frutos de ter que descansar num momento que eu não iria descansar, que eu iria fazer 10 milhões de outras coisas, e eu acabei não fazendo, porque eu precisei parar para repousar, tô tomando medicação e tudo. Mas a maneira como eu tô olhando pro que aconteceu é que faz toda a diferença. Eu não tô vendo como um ponto negativo, sabe? Eu tô vendo como um ponto positivo, sabe? Eu tô olhando como algo de Deus pra minha vida. Porque nem tudo a gente vai entender, mas a gente tem que acreditar no propósito. E a minha energia não pode baixar por isso. Eu até falei num vídeo que eu botei no Instagram, quem não segue, por favor, segue lá, Blog Pessoal de uma Neurocientista, é o mesmo nome daqui do canal. E às vezes eu compartilho algumas coisas no Story. E aí o que acontece? Eu até falei isso, eu falei assim, gente, olha que dia lindo, bom dia, pô, já deu um bom dia pra vida, vamos respirar, vamos, sabe, ser gratos. E se alguma coisa acontecer que sair do percurso, não tem problema, entendeu? Com o tempo tudo vai se resolver. Cara, eu falei isso de manhã e, tipo assim, na parte da manhã mesmo, logo depois que eu saí, aconteceu esse pequeno percalço, né, da lesão. Mas a minha energia não baixou, sabe? Porque eu creio nos propósitos de Deus. E se eu creio que os propósitos dele são maiores que os meus, então eu tenho que entender que, independente de eu não entender naquele momento o porquê que aconteceu, todo mundo estava lá, todo mundo estava fazendo atividade, não aconteceu nada com ninguém, nem com a senhora que me convidou para entrar, mas comigo aconteceu, então era para acontecer. Eu creio que há algo maior de Deus para mim, então posso ter tido um livramento.
Eu não sei, só Deus vai saber, mas eu aceitei as circunstâncias de uma forma muito leve, calma, tranquila, sabe? Porque é isso, confiar em Deus, saber aonde você tá, a sua energia tá, você tem que entender que, tipo, as coisas elas podem vir e vão vir, porque a vida é assim, as coisas acontecem, mas para todas as coisas há um propósito. Então, a maneira como a gente olha para a vida é que faz a nossa energia, sabe, realmente fluir. Eu costumo até dizer, assim, em algum momento eu quero fazer até um vídeo um pouco melhor, né? Não só assim no bate-papo aqui no quarto, nem tô no meu quarto, no quarto da minha mãe, porque meu ar-condicionado pifou. Tá vendo? Mais uma circunstância. Mas assim, zero reclamação, gente, zero preocupação. Peguei meu colchão, coloquei aqui, ó, vou mostrar um pedacinho da bagunça que eu tô fazendo no quarto da minha mãe. Vim pra cá, entendeu? O ar pifou, mas tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Mas o que eu tava falando, assim, que eu quero fazer até um vídeo mais completão sobre isso, falando sobre energia. E eu queria até fazer, né, se possível, em algum momento, fazer tipo um desenho, sabe? Para vocês poderem visualizar. Porque eu falo assim, existe energia muito baixa. Sabe quando você já encontra uma pessoa que você fala assim, caraca, esse aí tá acompanhado, sabe? Tipo, esse aí não tá puro não. Você já vê até que a pessoa tem uma energia, assim, tipo, conectada bem com coisa ruim mesmo. Então, assim, essa é a energia mais baixa, sabe? Eu acho que é onde está a galera que faz maldade mesmo, que tem muita maldade no coração, que faz escolhas, assim, erradas, bem erradas na vida de forma consciente. E aí eu falo, aí vai subindo os níveis, né? Um dos níveis que tá, assim, te deixando lá embaixo, que deixa a nossa energia muito lá embaixo, é a energia dos nossos próprios sentimentos. Olha que loucura. Mas existe um patamar onde nós estamos presos aos nossos sentimentos. Em que sentido? No sentido assim, por exemplo, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa altiva, eu sou uma pessoa... Enfim, tem tantos sentimentos que podem nos prender, sabe, num nível baixo. Eu sou uma pessoa mentirosa, enfim, tudo isso, todas as coisas que se tratam de sentimentos que nos prende a uma coisa física, carnal, sabe? Eu acho que isso também nos impede de evoluir. Porque no topo da pirâmide de todas as coisas, de energia, né, de evolução espiritual, de evolução humana, mental, nós estamos completamente, assim, desprendidos, sabe, dos nossos próprios sentimentos. É meio que olhar para a vida com os olhos de Deus. É muito difícil. Eu sei que, tipo assim, no top one tá Deus, né? E a gente nunca vai chegar, não acredito que nós consigamos chegar a um nível, sabe, de evolução igual a de Deus. Mas eu acredito que a gente tem como caminhar muito próximo, sabe? Meio que de mãos dadas. E uma das coisas que a gente precisa tentar, sabe, desconectar são algumas emoções, porque foram elas que, por exemplo, nos tiraram do jardim, sabe, do jardim do Éden, porque foi a emoção, né, foi a sensação de querer entender o que estava acontecendo, de querer saber mais, e foi por isso que Eva acabou comendo o fruto da vida, porque foi assim que a serpente a enganou, né, que ela abriria seus olhos e que veria todas as coisas, né? Inclusive o bem e o mal, mas foi o sentimento que a levou a cair. E se fosse falar biblicamente até disso, assim, eu poderia falar sobre muitas coisas. Que o que fez o povo ficar no deserto 40 anos, ao invés de 40 dias, que era o propósito de Deus, né? Deus tinha um propósito para o povo, quando ele tirou o povo do Egito. E esse propósito, ele era de 40 dias. Deus tirou o povo do Egito para que eles passassem pelo deserto por 40 dias e tomasse a terra prometida. A terra prometida já estava liberada para eles. Mas eles não adentraram porque eles pararam no meio do caminho para quê? Para murmurar, para olhar para a escassez, para ficar ali, tipo, julgando uns aos outros. Então, aquilo foi tão significativo e tão inconveniente para si próprio, para cada um, que eles ficaram ali 40 anos. Né, num projeto que era de 40 dias. Então, por que você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida? Por que você não está vivendo um plano divinamente perfeito que já foi criado desde a constituição de você no ventre da sua mãe? Por causa dessa coisa que são os nossos sentimentos que também nos travam de viver a plenitude de Deus. Então, assim, cara, eu posso falar tanta coisa sobre energia e junto com a neurociência, que é o mais legal, que eu hoje faço muito esse link, sabe? Tipo, da saúde mental, da neurociência, da inteligência emocional, com a minha vida espiritual. E eu
quanto mais eu me aproximo disso, mais eu fico apaixonada por Jesus e mais eu fico apaixonada, sabe, por a criação mesmo, porque nós fomos feitos de forma muito perfeita. O nosso problema é dar ouvidos àquilo que não é de Deus, sabe? Porque não estou dizendo que seus sentimentos não são de Deus, mas dependendo dos sentimentos, eles te tiram do lugar aonde Deus quer que você esteja. Entende? Sabe? Pega essa visão, porque é uma coisa muito boa, isso tem feito uma diferença enorme na minha vida. Então, é isso, apesar de estar 2 dias aqui, né, hoje, no segundo dia, na verdade, né, travado na cama, eu tô com uma coisa irada pra acontecer e eu tô doida pra contar pra vocês e eu vou contar, se Deus quiser, na próxima semana, quando eu fizer um novo vídeo. E é isso, mas isso nos liberta, sabe? Quando a palavra de Deus diz que, cara, que a palavra nos liberta, é porque nos liberta mesmo. Porque se você pegar o resto da visão do que eu tô falando sobre o deserto, você vai ver que após 40 anos ainda tinha um povo, a multidão, e na hora que os espias foram até Canaã para poder ver como era a terra, ver quais eram as possibilidades, quando eles voltaram, apenas 2 olharam com os olhos de Deus. Então, assim, a multidão, muitas das vezes, não vai conseguir enxergar, sabe, aquilo que realmente Deus tem, sabe? Tipo, Josué e Caleb foram os caras que olharam para as circunstâncias com os olhos de Deus. Se nós formos olhar para as circunstâncias com os nossos olhos, a gente cai, a gente não sai do lugar, a gente fica no deserto, entendeu? E mesmo assim, Deus ainda provê. Mas eu não quero viver no deserto com a provisão mínima de Deus. Eu quero viver o propósito. E o propósito, ele é muito maior do que aquilo que o povo estava vivendo. Então o Senhor escolheu, tipo, 2 caras que foram lá e que olharam para aquelas circunstâncias que pareciam, tipo, gigante, porque eles falavam do gigante, inclusive quem conhece a palavra vai saber bem, né, do que eu tô falando. E os caras olharam e falaram assim, cara, é isso, vamos nessa, a terra prometida, Deus já prometeu, Deus já liberou essa palavra. Então, assim, gente, tipo, vamos tentar olhar para a vida com os olhos de Deus. É difícil? É. Ainda mais se você já tiver um padrão mental de pessimismo, sabe? De ser, de repente, uma pessoa mais melancólica, também tem aí os temperamentos. Mas essa parada de temperamento é uma outra coisa que eu quero falar em um outro momento, né? Não vou me estender muito porque o vídeo já vai ficar muito longo, mas cuidado com aquilo que você absorve como verdade para você, entendeu? O seu temperamento, ele também é moldado. Ele é moldado pelo seu ambiente, da onde você nasceu, da onde você foi criado, com as pessoas que você tem caminhado. O nosso temperamento, a nossa personalidade, ela é completamente moldada pelas nossas experiências. Então, assim, se até hoje você não constituiu algo que para você mesmo não tá bom, você tem possibilidade de mudar. Mas, assim, quanto mais você fica nesse lugar e mais velho você fica, mais difícil vai se tornando. E as desculpas cada vez mais vão ficando mais fortalecidas. Então, eu quero convidar você nessa noite a olhar para a vida com os olhos diferentes, sabe? Tipo, quando vier um pensamento ruim, pessimista, coloca no papel, anota. Porque isso faz uma diferença enorme, sabe? Tipo, isso faz uma diferença, tipo, gigantesca mesmo. E comece a olhar para a vida com os olhos de Deus. Quando você anotar, faz essa pergunta. Esse aqui é a minha circunstância, mas qual seria a visão de Deus para isso aqui que eu tô vivendo? E aí Deus vai falar com você, eu tenho certeza. E é isso, gente, eu espero de verdade que isso faça uma diferença enorme, que isso eleve a sua energia lá em cima, que você possa estar de mãos dadas com o Senhor, vivendo o extraordinário, porque todos os planos de Deus, eles são bons, agradáveis e perfeitos. Então, fora disso, não é plano de Deus para sua vida, sabe? Fora disso, você está desalinhado com alguma coisa do que Deus tem para você. Então, pensa aí, reflete em que lugar você tá. Você está vivendo no deserto ou está vivendo em Canaã? Deixa aí nos comentários, faz esse comentário aí se você está vivendo, se você assistir até aqui, é claro, né? E eu espero que você tenha ficado aqui até o final. Coloca aí no chat pra mim em qual momento da sua vida você tá vivendo, se é em Canaã ou se é no deserto. Vamos conversar pelo chat também. E muito obrigada por terem me assistido. Até o próximo vídeo. Ficaremos por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês.